Bom, pessoal, vamos começar essa parte de lei geral dos gases. Como eu disse, vocês já viram isso em química. Então eu vou focar bem na parte que é importante para a física, tá legal? É importante para a física. Na química, você vê as leis anteriores dos gases, como lei de Boyle, lei de Gay-Lussac, certo? Você vê separadamente as análises de pressão, volume e temperatura, tá? Para a física, o que é importante dentro desta parte? Importante, primeiro, que você saiba as três transformações que um gás pode sofrer. Um gás ideal, beleza? Então, são as três transformações aqui que você tem que saber na lata. Bom? A primeira delas, isotérmica. A segunda, isobárica. E a terceira, a isovolumétrica. Pessoal, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. O Yuri chegou a passar essas três transformações aqui? Legal, bacana. Então vocês se lembram que o termo ISO significa mesma ou mesmo, né? E aí você tem os sufixos aqui das palavras como térmica, bárica e volumétrica, que vão te dar dicas aí sobre o que é igual na transformação. Então, primeiro, quando você passa por uma transformação de qualquer coisa na vida, você sempre tem um antes e um depois. Você sempre tem duas situações. Então, o antes a gente sempre vai chamar de início, de ok? E o após, que é o fim, chamaremos de 2. Então, sempre o antes é o 1 e o depois é o 2. Tá? Então, isotérmica significa que eu tenho uma transformação de um gás do 1 para a situação 2, em que a temperatura ela não foi alterada. A temperatura do gás ficou constante. Tudo bem? Então, transformação isotérmica. Transformação em que o gás possui a mesma temperatura da situação 1 para a situação 2. Esta é a definição. Logo, eu vou colocar aqui sempre assim, ó. T. Eu não costumo usar o T para temperatura, mas nessa parte, todos os livros didáticos usam T. Então eu vou usar também. Temperatura constante. Tá bom? Temperatura constante. Numa transformação isovolumétrica, da situação 1 para a situação 2, quem ficou constante foi o volume, a variável volume, a grandeza volume. Então, o V é constante. Para você analisar um gás, gente, você sempre tem que imaginar um cilindro com um êmbolo em cima. O êmbolo é uma tampa móvel. Você pode chamar ele de pistão também. A física usa bastante esse termo. Ah, não consigo imaginar isso. No material de vocês tem aqui, ó, um cilindro com um gás dentro e em cima um êmbolo. Ele pode subir ou descer. O êmbolo ele faz o papel, ele é o agente que altera o volume. Se ele sobe, o volume do gás aumentou. Se ele desce, o volume do gás diminuiu. Então o êmbolo é só o agente que vai controlar ali o volume do gás. Tá bom? Transformação isobárica é a transformação que vai prezar por ser constante a outra variável da nossa análise, que é a pressão. Tá legal? Então aqui nós temos numa transformação isobárica, você pode achar como isocórica também a pressão constante. Tá bom? Deixa eu ver como é que o material de vocês trata essa daí. Isobárica. Tá bom, gente? Isocórica é um termo mais antigo. Então, isobárica também. Tá? Aqui você tem as leis segmentadas, assim como você viu na química, beleza? Mas o que vai interessar para a física é a relação dessas três variáveis
como um todo, beleza? Então, grandezas que você deve se ater: pressão, volume e temperatura. Se você vai estudar gases sem saber a definição desses três caras, você não vai conseguir desenvolver. Então, primeiro, tenha em mente o que é a temperatura, o que é a pressão e o que é volume. Depois, saber que o gás ele vai mudar seu estado. Ele vai sair do estado 1 para o estado 2 de acordo com uma determinada situação. Tá? Sair do estado 1 para o estado 2 pressupõe sempre que uma das variáveis vai ficar constante, ou temperatura, ou pressão, ou volume. No enunciado das questões, você vai ter que pegar os termos e ficar atento. Ah, falou que é uma transformação isobárica, então a pressão é a mesma. Tá bom? Ficou claro isso para todo mundo? Até aqui? Sim? Tá bom, legal. Então, vou fazer uma pergunta para vocês, já que vocês estão entendendo. Vou colocar um gráfico aqui. O gráfico que sempre aparece, o gráfico de P por V. Vou colocar duas curvas. Uma aqui e uma aqui. E vou falar que essas curvas são isotermas. O que eu posso afirmar sobre a pressão nessas duas curvas? Pessoal, o que eu posso afirmar sobre a pressão nessas duas curvas? Deixa eu fazer assim, né? Galera, aqui é o zero, ainda não precisava nem ter colocado o coisa, né? Tá, aqui é o zero. E aí, o que eu afirmo sobre essas duas curvas em relação à pressão? Gente, e aí? Gente, pelo amor de Deus, vamos lá. Esse gráfico tá descendo, não tá? Olha a pressão aqui, ó. Se o gráfico desce, a pressão cai. Ué, a pressão tá reduzindo. Olha o gráfico descendo. Olha a pressão aqui, ó. Reduz. Só pergunta, o que acontece com a pressão? Reduz. Diminui. O que acontece com o volume? Agora veja se isso faz sentido quando você olha para um êmbolo. Um cilindro com êmbolo, um gás aqui. Como que eu reduzo a pressão desse gás? Subindo o êmbolo. Porque quando eu subo o êmbolo, o gás tem mais espaço, as moléculas se batem menos, então a pressão reduz. Fez sentido, gente? Fez sentido? Como que eu analiso isso? Um simulador. Vou mostrar a simulação da Universidade do Colorado para vocês aqui. Aliás, eu acho que eu já abri esse simulador com vocês algumas vezes, tá? Valor e temperatura. Já usei esse simulador com vocês, gente? Acho que já, né? Não usei? Olha aqui. Vou colocar um gás como exemplo. Vou colocar o oxigênio, tá? Este é o meu êmbolo. Eu posso movimentá-lo. Estão vendo? Ó. Este é o marcador de pressão, este é o marcador de temperatura e o volume é o espaço que o gás tem
para poder andar. Eu posso injetar gás se eu quiser aqui. E olha o que eu vou fazer. A pressão está zero e a temperatura está 44 kelvins. Gente, o 0 Celsius é o 273 Kelvin. Então, estou numa temperatura muito baixa. Olha como está o gás. Vou aquecer. Olha o meu termômetro de temperatura subindo. Certo? Olha lá o termômetro de temperatura subindo. O gás ele vai começar a se agitar mais. Olha o que acontece com a pressão. A pressão ela começa a aumentar conforme a temperatura aumenta. Faz sentido. Se eu deixo o volume constante e estou aumentando ali a temperatura, as moléculas começam a se bater mais, a pressão ela começa a subir. Ó, vejam a agitação molecular. Temperatura é grau de agitação molecular, não é? Ó, já passei do zero. Já passei do 0 Celsius, passei do 273 Kelvin, está subindo, subindo, subindo. A pressão ela começa a aumentar. Certo? Agora, vou deixar assim. Olha o que eu vou fazer com o volume. Olha ali o marcador de pressão. Ó. Ó. Tá vendo que a pressão está aumentando? Está em sobrecarga. Ó. Provavelmente isso aqui estouraria. Estourou. Tá vendo? Então, com isso a gente consegue relacionar sempre temperatura, pressão e volume. Olha o gráfico de novo. Por que a pressão cai? Porque eu estou dando mais espaço, porque o volume está aumentando. E se são curvas isotermas, significa que a temperatura para as duas curvas é constante. Foi ou não? De boa? Beleza. Importante vocês olharem isso. Se quiser mexer aqui depois, ó, chama PET, PET colorado, tá? PHET. Você vem nesse simulador aqui, ó, você tem simulação de N coisas da física, tá? É que eu tiquei aqui só calor e temperatura, mas ó, trabalho, você tem simulação de atrito, de plano inclinado, de energia, de fissão nuclear, né? Quando você estuda lá na química, você estuda decaimento radioativo, tá? Gases, geradores aqui, interações atômicas, eletromagnetismo que vocês vão ver, simulação de pêndulo, de mola, sistema massa-mola, sistema solar, micro-ondas, olha, tem coisa pra caramba aqui. Você pode vir aqui para você poder visualizar mais. E aí você brinca com os simuladores e entende melhor as situações, tá bom? Perguntaram aqui. O volume e a pressão são inversamente proporcionais? Depende, Duda. Vou responder sua pergunta agora, tá? Por que depende? Como que essas variáveis se relacionam? Através da Lei Geral dos Gases. A Lei Geral dos Gases é a lei que vai relacionar pressão, volume e temperatura, como um todo, através daquelas leis segmentadas, Charles, Boyle e Gay-Luz. Então, vocês viram aquelas três leis na física, na química, juntas, elas formam uma relação que resulta numa constante sempre. A relação ela é sempre dada da seguinte forma: pressão vezes volume sobre temperatura corresponde a uma constante C, tá? Isso daqui é como as variáveis se relacionam. Se isso daqui corresponde a uma constante, quando eu analiso da situação 1 para a situação 2, eu posso sempre pensar assim. Se eu estou analisando a pressão 1, eu estou analisando o volume na situação 1 e na situação 1. Se eu forneço calor, que é o que eu fiz ali no simulador, eu estou colocando uma situação em que poderá ter aumento da pressão, poderá ter aumento de volume e de temperatura. Ou pode manter um constante e variar os outros dois. Depende da situação. Tá? Mas eu sempre sei que eu tenho um antes e um depois do gás. Portanto, se é igual a uma constante, isso é igual ao que eu tenho na situação 2. Então a lei geral dos gases é o que vocês costumam chamar de Pivot-Povotó.
né? Não sei se o Yuri usou esse termo, mas os alunos usam bastante esse termo aqui. Por quê? Se eu te falar que o gás está sofrendo uma transformação isotérmica aqui, eu posso falar que esses T são iguais, porque é constante. Então eu poderia cortar ele da conta. Se eu te falar que é uma transformação isobárica, a pressão pode ir embora, porque é a mesma multiplicando os dois lados, corta. E mesma coisa para o volume. Então, sabendo a lei geral dos gases, que é essa daqui, vou colocar até aqui para vocês escrito como lei geral. Lei geral. Se você sabe a lei geral, você consegue relacionar as três variáveis sempre, que nem a Duda perguntou. Quem quer inversamente? Deixa eu ver aqui. O volume e a pressão são inversamente proporcionais? Depende. Se eu falar para você, Duda, que é uma transformação isotérmica, tá bom? Ó, isotérmica. A temperatura não pode mudar. O que isso significa com relação à pressão e volume? Ó, se a temperatura não pode mudar, significa que para que a pressão se altere, eu tenho que mexer no volume. E para que o volume se altere, eu tenho que mexer na pressão. Lembra que o volume quem determina é o êmbolo e a pressão tem a ver com quanto que as moléculas se batem. Então veja, como que a pressão aumentaria? Se eu reduzo o volume. Quando então a temperatura é constante, pressão e volume são inversamente proporcionais. Entende? Apenas se a temperatura for constante. Entendeu, Dudu? Então, depende de como é a sua transformação, tá? Mas a lei geral, ela te dá um panorama muito bom de como trabalhar isso daí. Beleza, gente? Alguma dúvida? Repito, não estou falando das três leis antes, Charles, Boyle e Gay-Lussac, porque vocês já viram isso em química. Eu estou focando naquilo que importa aqui na nossa área, no nosso estudo para a física, tá? Ninguém está com dúvida nisso. De boa. Beleza. Então, agora que vocês entenderam isso, a gente pode pensar na lei de Clapeyron, tá bom? A lei de Clapeyron é a lei que vai nos trazer o que é essa constante, esse Czão. Como que eu relaciono pressão, volume e temperatura com esse cara que é constante? Então a gente vai olhar agora mais para o mundo micro, vamos olhar mais molécula, tá bom? Para que a gente possa entender o que é realmente esse Czão. Tá? Vamos ver do que ele depende, ok? Pessoal, quando vocês estudam em química gases, vocês já tiveram uma base anterior sobre substância pura, mistura, já estudaram o que é um átomo, o que é uma molécula, né? Vocês já viram tudo isso antes. E também viram mol. Não viram mol? Vocês estudaram estequiometria com o Yuri? Estudaram, né? Então, a definição de mol, quando a gente pensa no mol, você está olhando lá para o mundo microscópico, não tá? O mol é 6 vezes 10 a 23, constante de Avogadro, né? Aquela coisa maravilhosa. E aí o mol é tipo uma dúzia, né? Pode ser de qualquer coisa. Pode ser um mol de átomos, um mol de moléculas, um mol de substâncias, um mol de fórmulas em física, que é o que vocês veem no ensino médio todo, é tipo um mol, né? 6 vezes 10 a 23, fórmulas de física para decorar. Então, a unidade mol, ela te dá uma base muito boa para você estudar o que vocês veem na química como massa molar. Não é? O número de mols de um corpo não é a massa pela massa molar? Vocês estudam isso em química, não estudam? A física, ela também estuda essa parte molecular. Então aqui é importante que você saiba que a constante dos gases, o Czão, constante que relaciona tudo isso que eu falei, ela vai relacionar o gás e vai relacionar o tipo do gás. Beleza? Então, vamos aplicar aqui uma substituição. Vamos substituir esse Czão
por duas coisas. O N, que é o número de mols, e o R, que vai sempre relacionar o gás que a gente está trabalhando na CNTP, nas condições normais de temperatura e pressão, né? Temperatura lá 24 graus, no nível do mar, no ATM, tá bom? Então, o gás analisado na CNTP, tem um R, que é a constante universal dos gases. Então, se a gente abre esse C em NR, a gente fica com uma expressão assim: P vezes V sobre T igual a NR. E aí você pode passar esse T multiplicando, você cai na lei de Clapeyron, P vezes V igual a NRT, né? Então, atentos a essa equação, cuja frase é muito famosa, que é Palmeiras verdinho não resiste ao timão, né? Algo básico que todo amante do futebol sabe, né? PV igual a NRT. Você tem a lei de Clapeyron aqui. E aí onde você tem que tomar cuidado aqui na lei de Clapeyron? O N. O N. Porque o número de mols de um corpo pode ser dado ou não. Ou ele pode te dar o quê? A massa daquele gás, sei lá, 180 gramas, e pode te falar o tipo do gás. Se for, por exemplo, O2, você tem 2 átomos de oxigênio. Você tem que ir lá na tabela periódica, olhar a massa daquele cara, e aí você vai ter tantos gramas por mol, né? Então, às vezes, você vai ter que abrir o número de mols em massa pela massa molar. Tá bom? Toma cuidado com isso. Mas como o Yuri passou isso para vocês, o Yuri é um baita professor de química, eu sei que vocês sabem calcular isso daqui. Se eu der a massa de um gás para vocês e te der uma tabela periódica, você acha o número de mols, né? Beleza? Lembram disso? Sim ou não? Beleza. Galera, tudo bem? Quando usar a lei geral e quando usar a lei de Clapeyron? Depende da questão. Se a questão já vier me falando em número de mols, eu vou pensar na lei de Clapeyron. Falar de constante universal dos gases, né, o R, 0,082, aquele valor que não muda nunca na CNTP, eu vou pensar aqui. Se ele já vier direto me mostrando duas situações, falando do tipo da transformação, falando de pressão, volume e temperatura, direto lei geral dos gases. Direto. A identificação no exercício ela é muito tranquila dentro de gases. Para essa parte, na termodinâmica é outra história. Mas para essa parte, é bem tranquilo. É a base da termodinâmica que a gente vai ver. Ninguém está com dúvida mesmo nisso, galera. Eu preciso que todos vocês estejam acompanhando. Se não tá, fala que eu te ajudo. Eu vou confiar em vocês. Estão falando que está tranquilo. Então, beleza. Qual é o outro ponto que você tem que tomar cuidado? Nas unidades de medida. Nas unidades de medida. Pessoal, quando você pega a lei geral, você tem produtos dos dois lados. Então, se o cara te der as pressões em ATM, beleza. A unidade vai cortar aqui. Só que a sua temperatura, ela tem que estar no SI. Então, a temperatura você vai tratar em kelvins. Eu vou colocar isso aqui. Quando falamos de temperatura, a unidade no sistema internacional é Kelvin. Você vai usar Kelvin para trabalhar com gás. Certo?
Todo mundo lembra como passa Celsius para Kelvin? Estudamos isso em termometria, em termômetros. Vocês lembram, gente? Kelvin igual a Celsius mais 273. Kelvin é igual a Celsius mais 273. É só pegar o Celsius e somar 273. Estudamos nos termômetros, né? Então, cuidado. Cuidado mesmo, tá? Porque eu já vi uma porrada de gente errar a questão porque usa a temperatura em Celsius. Aqui principalmente. Beleza? A constante universal R tem como unidade de medida aqui. Normalmente, ATM metro quadrado sobre mol Kelvin. ATM metro quadrado sobre mol Kelvin. Ou Pascal vezes metro quadrado sobre mol Kelvin. Tá? Não usa Celsius aqui, pelo amor de Deus, você vai errar. Então eu tô avisando. Toma cuidado. Beleza? Se vocês olharem aqui o material de vocês, desse menuzinho que sobe aqui, cara. Lei Geral dos Gases, você tem que ler, ó. Onde você vai ver? Da página 106, lá das transformações, aqui as leis separadas. Lei Geral dos Gases aqui. Beleza? Aqui que eu falei pra vocês, ó. Tinha falado do metro quadrado, né? Volume. É litro, desculpa. ATM, litro, mol, Kelvin. Ó, Kelvin. Cuidado. Número de mols, massa molar. Cuidado. Bom? Importante. Aqui vai ter uma prova matemática, aqui vai ter o exercício resolvido, legal de você ver. E aí finaliza. Então, lei de Clapeyron, tá? Lei geral dos gases. A lei de Clapeyron está como equação de estado dos gases, mas a lei de Clapeyron, você vai ver em alguns materiais isso daí. Beleza? Ninguém tem mais nenhuma dúvida? Dá mais uma olhada, dá uma checadinha. Pra não sair da aula de hoje com dúvida. Vocês falando para mim que ok, a gente finaliza a aula de hoje. Então tá bom, eu vou acreditar em vocês. Bom, pessoal, então hoje a gente fica por aqui, tá bom?